Então, gente, seguindo aqui a linha do primeiro vídeo, né? No primeiro vídeo a gente falou sobre direitos humanos e sobre minorias. E no primeiro vídeo a gente deu exemplos das minorias, que são mulheres, idosos, negros, LGBTs e ademais. No segundo vídeo a gente vai focar sobre o grupo minoritário aqui dos idosos. Lembrando que o termo minorias não tem nada a ver com quantidade, e sim com a vulnerabilidade, né, de direitos que esse grupo enfrenta. Então aqui agora eu vou falar sobre a trajetória dos idosos, as políticas que foram feitas para eles, o contexto histórico. E é isso. Quem estiver gostando aí, compartilha e deixa o like aí para ajudar o povo. E se tiver alguma coisa de errado, comenta aí para mim poder deixar na descrição do grupo. Mas enfim, o que a gente tem que saber sobre os idosos aqui, vai começar no caso com a trajetória do envelhecimento saudável. O envelhecimento saudável, como é que você vai construir essa trajetória? Você tem que mudar a forma com que você pensa e age em relação ao envelhecimento. Então, existe muito preconceito, muito paradigma com envelhecer. Então, você tem que mudar a sua forma de pensar e agir sobre isso. Você tem que também garantir que as comunidades promovam capacidades para as pessoas idosas, por exemplo, acessibilidade, maior direito. E com isso, você vai conseguir entregar, né, um cuidado integrado às pessoas idosas, né, um cuidado completo. Então, basicamente é isso, você tem que mudar a forma de pensar sobre o envelhecimento, sobre o envelhecimento. Você tem que garantir acesso ali, né, promover capacidade à pessoa idosa. E você tem que dar o cuidado integral, né, que o idoso merece, aquele grupo minoritário merece um cuidado integral. O envelhecimento, né, a OMS, né, classifica o idoso como uma pessoa acima de 60 anos de idade. Então, passou de 60 anos já é considerado idoso. E o envelhecimento é essa mudança na estrutura etária da população, né? Que no caso do Brasil, por exemplo, vai se tornar um país de idosos. Qual que é o contexto, né, das políticas públicas relacionadas ao idoso no Brasil? O contexto é o seguinte, são coisas importantes que você tem que saber. Na década de 70 até a década de 70, as políticas eram de caráter curativo. Então não tinha muito uma prevenção, era mais de cuidado curativo. Em 1974, se deu início às ações preventivas, né? Por exemplo, prevenir doença crônica, normalmente muito comum ali nos idosos, DPOC, problemas cardíacos. E em 1999, a gente teve a criação da Política Nacional de Saúde do Idoso, que é muito importante e a gente vai estudar ela aqui detalhadamente. Política Nacional de Saúde do Idoso. Quais que foram ali as principais mediações? Essa Política Nacional de Saúde do Idoso, ela reconheceu o idoso, né, como sujeito de direitos e criou políticas públicas voltadas para essa população. Ou seja, foi a primeira vez que a população idosa foi, foi visualizada, que foi tratada como ela merece e dependente ali de uma política que a garanta os direitos que ela merece. Então aqui, no caso, foi a primeira vez que reconheceu o idoso como sujeito de direitos. Porque antigamente ele era muito marginalizado. Seguindo, em 2003, a gente teve a criação do Estatuto do Idoso, que também é algo importante. Qual que foi o impacto desse Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso, né, ele foi uma lei federal que detalhou os direitos dos idosos, ou seja, das pessoas 80 a mais. Então, como que ele detalhou esses direitos? Prioridade de atendimento, por exemplo, né?
Nossa, ficou porco isso aqui, hein? Ah, oh meu Deus. Prioridade de atendimento, garantia de transporte público, ou seja, detalhou, né, os direitos que o idoso teria, né, merecidamente. Então, o Estatuto de Idoso tem muita importância. Aqui também tem a questão da meia entrada, que é direito, né, do idoso. Qual que foi o impacto desse Estatuto do Idoso, né? Ele fortaleceu a proteção legal do idoso. Então, fortaleceu a proteção legal. Ou seja, com o tempo, o idoso foi sendo mais visto, né? No caso aqui, desde 1999, depois de 2003 com o Estatuto do Idoso, são marcos muito importantes aqui para a população idosa, que antigamente não era muito vista, era só de forma curativa. Em 2006, a gente tem outro avanço, que é relacionado à Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Uma implementação do que foi criado aqui em 1999. O que isso gerou? Isso gerou uma organização do SUS, né, para atender melhor o idoso. Essa implementação que foi feita em 2006. Por que isso? Por que com o tempo o idoso foi tendo mais direito? Porque se você for parar para pensar, a população idosa aumentou muito, né, com o tempo, né? Os avanços da medicina proporcionaram isso, então era necessário uma maior atenção a esse grupo. O envelhecimento, é importante você saber que o processo de envelhecimento, ele pode levar a uma coisa que a gente chama de incapacidade funcional. A incapacidade funcional, ela é a dificuldade de realizar a atividade devido aos problemas físicos ou mesmo de saúde. Então, a incapacidade funcional, ela não é uma consequência do envelhecimento, ela não é uma consequência inevitável do envelhecimento. Por isso que é importante você envelhecer de forma saudável, porque aí você vai envelhecer evitando ali a incapacidade funcional. A Política Nacional da Pessoa Idosa, ela vai possuir diretrizes, né, princípios que vão fazer com que afaste, né, o idoso ali daquela incapacidade funcional. Então, a Política Nacional da Pessoa Idosa, ela vai promover a saúde, a prevenção de doença crônica, ela vai estimular a autonomia, a independência do idoso, ou seja, indo ao contrário aqui, incapacidade funcional. Ela vai tentar manter, né, a capacidade funcional do idoso, ela vai também dar o apoio adequado ao cuidador, porque a figura do cuidador é muito importante. Ela vai estimular, né, a participação social do idoso, que é importante também que o idoso tenha essa ação, né, dentro da sociedade. E existe uma coisa que está relacionada aqui que a gente chama de atenção integral e longitudinal. O que é essa atenção integral e longitudinal? É o seguinte, é o cuidado contínuo, né, e completo dos níveis do SUS com foco na individualidade do idoso. Então, o que é essa atenção integral e longitudinal? É um integral, né, porque é completa, e longitudinal porque ela é contínua, né? Todos os níveis do SUS ali vão estar dispostos ali ao idoso, a porta de entrada no caso seria o UBS, né? Mas essa atenção integral e longitudinal foi um direito que foi conseguido ali graças à Política Nacional de Saúde do Idoso. E é muito importante, né, para a saúde pública brasileira. Existe um outro ponto que a Amara falou na aula, que é a questão em relação à década do envelhecimento saudável. O que foi essa década do envelhecimento saudável? A década do envelhecimento saudável, ela foi proposta pela OMS para melhorar a vida dos idosos.
Foi proposta pela Organização Mundial de Saúde. E ela possuía focos. Quais que são os focos dela? São a funcionalidade, ou seja, evitar, né, a incapacidade funcional. Ela também visa garantir autonomia para o idoso e a inclusão do idoso. Por quê, né? Porque essa década do envelhecimento saudável, ela possui 4 áreas centrais, que é o combate ao preconceito, é a formação de um ambiente amigável ao idoso, o terceiro é o cuidado integrado ao idoso e o quarto é o acesso a serviços de saúde de qualidade, ou seja, tudo aquilo que o idoso tem por direito ali e merece. Dentro dessa terminologia, a OMS ela criou componentes para o envelhecimento saudável, né, para servir de base. E para a OMS, o envelhecimento saudável ele significa desenvolver e manter a capacidade funcional. Então, para você atingir o envelhecimento saudável, você vai ter que desenvolver e manter a capacidade funcional. Termo muito importante. A capacidade funcional, eu vou explicar ela mais para frente, mas ela está relacionada às atividades da vida diária. Por quê? Porque no caso, aqui, dentro do envelhecimento saudável, vão existir 3 componentes. Que é a capacidade intrínseca, a capacidade funcional, que é a que eu falei acima, né, que ela tem que ser desenvolvida para o envelhecimento saudável. E por último de todos é o ambiente. A capacidade intrínseca, ela diz respeito ao conjunto de atributos físicos e mentais do indivíduo. Então, existem 5 domínios principais, que é a cognição, o psicológico, o domínio sensorial, a vitalidade e a mobilidade. Como que funciona isso? Bom, como eu falei, né, a capacidade intrínseca está relacionada ao conjunto de atributos físicos e mentais do indivíduo. Então, em relação à cognição, está relacionado aqui à memória, à atenção, à orientação. Se eu tenho um declínio da cognição, eu vou ter uma demência. Então, ela é uma capacidade que deve ser mantida. O domínio psicológico está relacionado ali ao humor, à ansiedade, à depressão. Então, a saúde mental também faz parte da capacidade intrínseca que deve ser mantida. O domínio sensorial está relacionado à visão e à audição. E o declínio da visão, da audição, eles vão declinar também a qualidade de vida. Então, também é uma capacidade, né? É um atributo físico do indivíduo que deve ser mantido, né, para um envelhecimento saudável. A vitalidade, né, está relacionada ali ao estado nutricional. E a mobilidade está relacionada ao equilíbrio, à marcha, à força. E normalmente quando o idoso ele perde a mobilidade, ele vai se tornar muito dependente, às vezes até para questões como ir ao banheiro, isso pode deixar ele mal consigo mesmo. Então, esses são 5 componentes, né, os 5 domínios da capacidade intrínseca. A capacidade funcional, ela é a capacidade de realizar, né, atividades diárias. Por isso que existe na academia o treino funcional, que é para atividades diárias. E a capacidade funcional ela é resultado, né, da interação da capacidade intrínseca com o ambiente.
Ou seja, para você ter capacidade funcional, você tem que ter aqui cognição, psicológico, sensorial, vitalidade, tudo certo, para você agir no ambiente. Porque no ambiente aqui é os fatores físicos, né, que vão afetar a sua funcionalidade. Por exemplo, a acessibilidade ali, a rede de apoio. Então, o ambiente faz parte dos fatores físicos. Então, para uma boa capacidade funcional, você tem que ter a capacidade intrínseca e agir com ela sobre o ambiente. Aí assim, né, você vai conseguir ter domínio ali da funcionalidade. Existem alguns testes que são feitos para avaliar a capacidade intrínseca do paciente. Que testes são estes? Bom, o primeiro teste chama Up and Go. Como funciona o teste Up and Go? Você vai colocar o idoso sentado, né, sem nenhum apoio ali lateral. Ele vai ter que levantar, caminhar 3 metros, voltar e sentar de novo. Se ele fizer isso num tempo inferior a 10 segundos, significa que a mobilidade dele, né, aqui está normal. Se ele fizer entre 10 e 19 segundos, significa aqui que o risco de queda ele já é moderado. Se ele passar dos 20 segundos, maior que 20 segundos, é alto risco de queda. Se um paciente idoso tem alto risco de queda, você vai ter que fazer um projeto terapêutico singular para ele, né, que previne quedas, né? O outro teste, ele chama Snellen. Nem sei se é assim se pronuncia, mas enfim. Ele vai avaliar a acuidade visual. Você vai colocar o paciente sentado e ele vai tentar ler, né, fazer a leitura de algumas letras que vão estar à distância dele. Aí existem letras maiores e letras menores. Aí, de acordo com o que ele consegue ler, você vai fazer uma classificação ali da acuidade visual dele. Existe o teste do sussurro. O teste do sussurro, ele é para determinar, avaliar, né, a perda auditiva. O que consiste esse teste? Você vai chegar ali a 30 centímetros auditiva. Você vai chegar ali a 30 centímetros, 35 centímetros da orelha do paciente e vai sussurrar palavras. Aí você vai ver se ele vai entender ou não. E aí isso vai falar, né, a respeito, né, da perda auditiva do paciente. Existe também o teste do estado nutricional. Como é feito o teste do estado nutricional, né? O estado nutricional está relacionado à vitalidade, né, que é uma característica intrínseca. O estado nutricional ele vai ser calculado a partir do IMC. Lembrando, né, aquilo de sempre, que o IMC é o peso em quilogramas dividido pela altura em metros ao quadrado. O IMC do idoso ele é diferente do IMC do adulto normal, né? Porque o idoso ele vai ter menos massa magra. Então, o IMC do idoso ele tem outra classificação. Se for menor que 22, é baixo peso. Se for entre 22 a 27, é normal. E se for, no caso ali, né, maior que 27, é sobrepeso. O que difere, né, do IMC do adulto, que são outros valores aqui. Um outro teste importante é a circunferência da panturrilha. Se a circunferência da panturrilha ela for menor que 31 centímetros, isso vai indicar uma diminuição da massa magra, da massa muscular. Então, esse aqui também vai se transformar em um fator de risco, né, devido a problemas ali como a astenia. Então, você tem que saber tudo isso aqui sobre o idoso. As políticas nacionais de saúde do idoso, o estatuto do idoso é importante saber, incapacidade funcional é importantíssimo, atenção integral é importantíssimo, a década do envelhecimento saudável, o projeto aí do OMS, capacidade intrínseca é importantíssimo, funcional é importantíssimo, né, que são os 3 componentes ali do envelhecimento saudável, e os testes. Por fim, é isso. Se tiver alguma coisa de errado, se tiver alguma dúvida, deixa aí abaixo aí, que eu respondo. Quem tiver ficado até aqui e tiver gostado, dá o respaldo aí, que eu agradeço muito.